A paz do Senhor a todos os irmãos, mais uma vez aqui em Santa Mercedes, para trazer a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como ele deu uma ordem, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Então vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã abençoada, o Senhor Jesus já nos deu um dia para que nós possamos lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de honra, glória e louvor. Nós temos milhões de motivos de agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Só pelo motivo de nós acordarmos, estarmos respirando, isso já é um privilégio. E isso vem do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas. Ele fez tudo, tudo seja para a glória dele. Nosso caminhar, nosso respirar, nosso falar, nosso modo de agir, que seja para glorificar o nome santo desse Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez estou aqui, nesta manhã, para trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele é, sempre foi, o nosso Senhor. E Ele diz, no Evangelho de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não sou eu que, minhas próprias palavras, que faço e determino, mas é Deus Todo-Poderoso, esse que tem nos permitido a viver mais um dia na sua presença. Eu vim aqui para falar desse Jesus, desse Deus maravilhoso, e falar da sua verdade. Porque a sua verdade é o que determina a nossa vida aqui nessa terra. Enquanto vivemos aqui, viver na verdade, que é a palavra de Deus. E depois que nós partirmos desse mundo, tudo que nós fizermos, nós vamos ter que dar conta, nós vamos ter que prestar diante do Deus poderoso as nossas obras, as nossas atitudes. E quando Ele diz, ide para o mundo inteiro pregar o Evangelho, é para que todos conheçam esse Deus Todo-Poderoso. Porque Ele escolheu uma nação, a nação de Israel, o seu povo escolhido, para que Ele fosse o exemplo, para que eles pudessem pregar, para que pudessem falar do Deus Todo-Poderoso. Mas essa nação rejeitou o Deus. Mas Ele, pelo seu amor tão imenso, Ele se fez homem e veio a esse mundo, nascido de uma mulher, veio a esse mundo para que pudesse fazer uma obra maravilhosa, que era a redenção
a nossa salvação. Porque o homem, desde aquela época, eles rejeitaram Deus e andaram nos caminhos errados. Isso começou desde o Jardim do Éden, onde o primeiro casal desobedeceu, o primeiro casal desobedeceu a Deus e foram expulsos do paraíso. E a partir daquele momento, da desobediência, veio o pecado no mundo. E o pecado no mundo continua até nos dias de hoje. E para que nós possamos ter nossa salvação, nós temos que reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele se fez homem, ele se entregou a sua vida. Jesus nunca pecou, mas levou sobre si todas as nossas dores, as nossas angústias, o nosso pecado, para que nós pudemos ser salvos. E ele fez isso por amor a todos. Nós não vemos nos últimos dias que as pessoas não reconhecem o sacrifício de Deus. Por isso você tem que conhecer a verdade que liberta, que cura, que salva. No Evangelho de Mateus 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É as Escrituras, que testifica de Jesus, testifica quem é Ele, e qual foi o propósito dele vir aqui nesse mundo, para que as pessoas conheçam que Ele morreu para nos salvar. E Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito. O próprio Deus entregou seu único Filho, Jesus, para que fizesse isso, morresse para nos salvar da maldição e do pecado. E Jesus ensinou seus discípulos, preparou e enviou para o mundo, e disse para ele: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Tudo aquilo que Jesus ensinou, os discípulos tinham essa ordem para continuar fazendo a obra. Os discípulos morreram daquela época, os profetas morreram, mas hoje Deus escolhe ainda pessoas para que possam fazer a obra, possam prosseguir pregando a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. E ele disse no Evangelho de Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Deus sempre preparou homens para que pudessem fazer a obra, para que não parasse. E um deles foi o apóstolo Paulo, um homem muito usado, um homem que foi muito determinado depois que ele teve um encontro com Deus, com Jesus. E depois que ele teve um encontro com Jesus, que Paulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo, ele foi o autor da morte do diácono Estevão. Esse diácono Estevão, ele era pregador da palavra, conheceu Jesus enquanto era vivo e pregava aqui nesse mundo. Esse homem, o Estevão, ele viu os milagres, as curas de Jesus, e ele anunciava e pregava o Evangelho. E muitos naquela época começaram a ter inveja do que Estevão pregava. E a palavra fala que eles começaram a entregar, falar para os homens daquela época da lei, que ele estava contra a lei, que ele estava indo contra as leis de Moisés. Os homens daquela época, os sacerdotes, que eram contra a mensagem de Cristo,
aqueles homens que perseguiam Jesus, inclusive mataram Jesus, assim pegaram Estevão porque pregava o Evangelho e apedrejaram até a morte. O apóstolo Paulo foi um que concediu a morte de Estevão. Paulo era um homem instruído na palavra, Paulo era um homem que tinha autoridade. Ele podia muito bem ter barrado aqueles homens a apedrejar o pregador da palavra. Mas Paulo ainda não conhecia Jesus. Paulo era um homem... Irmã, Deus abençoe. Paulo era um homem que conhecia a lei de Moisés, uma lei que condenava as pessoas, a lei que julgava, a lei que era contra o próprio povo de Deus. E Paulo era um homem que perseguia a igreja, matava, prendia os cristãos. E ele concedeu a morte de Estevão quando ele estava sendo apedrejado. E Paulo, ainda após a morte de Estevão, ele pediu cartas para a autoridade para ir até uma cidade chamada Damasco, e ali ele aprendeu a matar os cristãos. E a caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu a Paulo e disse para Paulo: por que me persegue? E ele respondeu: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Naquele momento ele teve um encontro com Deus. Naquele momento ele caiu, ficou cego. E depois que voltou a enxergar, foi batizado por um homem de Deus chamado Ananias. E a partir daquele momento, ele começou a pregar a palavra, porque ele teve um encontro com Deus. É por isso que nós pregamos a palavra, para que você conheça as Escrituras, para que você conheça a palavra de Deus, e você tenha realmente um encontro com Jesus. Que nós vivemos no mundo em que as pessoas andam para lá e para cá, onde as pessoas correm atrás da sua vida, cada vez mais querendo mais, uma ganância, querendo mais os seus desejos carnais, e muitas das vezes esquecendo do próprio Jesus, que nos dá tudo. Um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que aquele que tem confiança, que crê, nunca falta. Mas o povo, pela falta de fé, de crer, vive neste mundo preocupado, vive neste mundo correndo atrás das coisas materiais, esquecendo do próprio Jesus, que dá o fôlego de vida, que dá tudo para nós. Porque o próprio Jesus, ele diz para os seus discípulos que até as aves do céu, as aves, não faltaria o que comer, que ele ia providenciar cada dia. Ainda mais nós, que somos filhos dele, criatura dele. Então o povo não está nem aí com a palavra de Deus e com a verdade. Por isso que nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo fez. Teve um encontro com Deus e começou a pregar a palavra em todos os lugares. E você precisa ter um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, porque o homem que não tem encontro com Deus, ele vive de qualquer jeito. O homem que não tem encontro com Deus, ele vive a sua natureza carnal, buscando coisas somente que agrada. Mas o que agrada a Deus, não se preocupa. O apóstolo Paulo, ele começou a pregar por todos os lugares, mesmo sendo perseguido,
mesmo sendo maltratado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo chicoteado, mas ele tinha um propósito de pregar o Evangelho a todos. Ele nunca desistiu. Assim também nós não desistimos. Quando temos compromisso com Deus, quando temos encontro com Deus, não olhamos mais para trás, nem as dificuldades, nem os problemas, mas obedecer a Deus. Porque aquele que obedece a Deus tem o suporte que é do Deus Todo-Poderoso. Tem uma vida que muitas das vezes não é a vida que você quer, mas a vida que Deus quer. Com abundância, porque nunca falta nada. Que a palavra de Deus fala, se nós tivermos o que comer, o que vestir, uma cama para dormir, está bom demais. Mas o mundo, nos últimos dias, procura mais e mais. Nunca está cheio, nunca está satisfeito com seus desejos. O Paulo, mesmo preso, por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus, muitas das vezes ele foi preso. E uma dessas vezes que ele está preso, ele escreveu uma carta ao povo de Gálatas. E essa carta, ele estava instruindo as pessoas para não desviar do Evangelho. O Evangelho que ele havia pregado naquela cidade. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, porque Paulo teve encontro com Jesus e tudo que ele dizia era inspiração do Espírito Santo. Deus mandava ele pregar, escrever, para que todos pudessem conhecer quem realmente esse Deus Todo-Poderoso. E Paulo, sabendo que aquilo que eu tinha pregado para esse povo de Gálatas, ele escreveu uma carta dizendo para que eles não retrocedessem aquilo que aqueles homens judaizantes, aqueles homens da lei de Moisés, que condenava, que julgava, porque a lei nunca trouxe salvação para ninguém. A lei nunca dá salvação para ninguém. Porque o único que dá salvação é Jesus Cristo. Por isso que Paulo pregava que só Jesus salva. Esse encontro que ele teve com Jesus transformou a vida dele. E assim você tem que ser transformado pelo Espírito Santo se você realmente buscar a presença e ter um encontro real com Jesus. E Paulo, escrevendo essa carta, ele instruiu aquelas pessoas para que não voltassem a praticar as coisas da lei, os ritos religiosos, porque a religião não salva ninguém. A religião nunca salvou e não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras que estão escritas na palavra de Deus, que está em João 14, 6. O próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse foi o propósito de Jesus Cristo vir aqui nesse mundo. Porque ele pregava o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. O povo acha que a religião que ele tem vai salvar ele. Jamais a tua religião vai te salvar. Religião nunca deu salvação e nem dá. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele dá salvação para as pessoas. Somente Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa.
mas servir a Jesus Cristo. Por isso que você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer o Evangelho, para que você seja um seguidor de Jesus Cristo e servir a Ele de todo o teu coração. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Está em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Porque as pessoas, desde aquela época, no passado, os povos, eles sempre procuraram alguma coisa para servir, para adorar. E até nos dias de hoje é a mesma coisa. Sempre procurava um ídolo para adorar, procurava alguma coisa para adorar. Mas nós devemos adorar somente Jesus Cristo. Somente Ele que é digno de honra, glória e louvor. E Ele não divide adoração e glória com ninguém. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Que no Evangelho de João 5:39 diz assim: examinais as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Por isso que nós temos que ler. Você tem que ler as Escrituras. Você tem que ler o Evangelho de Jesus Cristo para que você conheça realmente quem é Jesus Cristo. Qual foi o propósito, o plano dele para que você possa ser salvo. Porque não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não tem nada mais a que possa recorrer a não ser Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu uma carta aos Gálatas. Ele dizia, aquele povo daquela cidade, daquela região, ele preso, mesmo preso, ele nunca deixou de pregar o Evangelho. Mesmo preso. E muitas pessoas hoje têm a liberdade, as pessoas têm a chance de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, mas negligencia. Muitos estão em seu comodismo, muitos ficam no seu comodismo, na sua religião, não se importa de levar a palavra de Deus. Prefere ficar enfiado dentro de quatro paredes e diz que ali está fazendo o Evangelho, pregando sempre para as mesmas pessoas, pregando sempre para o mesmo público, mas as almas lá fora, precisando ouvir a palavra para ser salvo, e tem o comodismo. Isso é uma religião. E em todas, evangélico, católico, todos, o comodismo. Você gosta de ficar na mordomia. Está na hora de vocês acordar. Está na hora de vocês tomar decisão. Porque vocês vão ser cobrados. Vocês que não tem importância para as almas, que Jesus Cristo, Ele mesmo ensinou. Amar o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que você tem que dar testemunho. Você tem que ouvir a palavra de Deus e praticar. Que a palavra de Deus vai nos dizer: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, mas mais bem-aventurado que pratica. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não tomar atitude na tua vida, e não ir atrás das almas. Isso eu falo para padre, pastor, membro, todos. Sai do teu comodismo e vai atrás das almas que estão gemendo. As almas que precisam de salvação. Um dia você vai ser cobrado.
Mas Paulo, depois que teve encontro com Jesus, ele pregava em todos os lugares. E ele preso, ali na prisão, ele escrevia cartas. E essa carta foi uma para o povo dessa cidade, e dizendo: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque possuído eu agora a homens ou a Deus, por que dizer, ele obedece agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não o recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E Paulo escrevendo para os Gálatas, dizendo, ele próprio dizendo para aquelas pessoas: ele estava triste, porque tudo aquilo que ele tinha anunciado Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo entregou sua vida, foi crucificado, derramou seu sangue na cruz, para que as pessoas fossem salvas. E ele pregou para essas pessoas. Ali vieram os judeus antes, e estava falando tudo ao contrário, porque queria desmentir tudo que Paulo tinha pregado. Os judeus da época, os sacerdotes, os homens da lei, como eu disse, eram os homens que não ensinavam a verdade, pregavam as leis de Moisés, e as leis de Moisés não dão salvação para ninguém, somente Jesus Cristo que salva. Somente Jesus. E ali ele nos dizendo para aquelas pessoas, por carta, por que eles estavam voltando atrás de tudo que ele ensinava. Assim são as pessoas que muitas das vezes nós anunciamos, pregamos o Evangelho, falamos de Jesus Cristo. Muitos ouvem e guardam a palavra no seu coração e converte. Por isso que a necessidade de nós pregarmos e anunciar o Evangelho, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo e se convertam dos seus maus caminhos. E aquele povo, eles tinham se convertido, eles tinham ouvido a palavra e conhecido a Cristo, e tinham renunciado os seus pecados e se convertido. Mas chegou esses judaizantes, esses homens, e começaram a pregar tudo mentira. Começaram a pregar, a anunciar um evangelho diferente. Por isso que Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, é anátema.
isso significa é maldito. Porque aqueles homens, depois que Paulo pregou a verdade das Escrituras, o Evangelho, aqueles homens veio pregando as leis de Moisés novamente. Porque a lei de Moisés trazia sacrifício. A lei de Moisés, as pessoas eram condenadas à morte. A lei de Moisés matava as pessoas, eram julgadas. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar, nos trazer liberdade. Por isso quem tem Jesus é livre, liberto da maldição, do pecado. Quem está em Jesus Cristo já é justificado, adotado pelo Pai, já é justo e adotado pelo Pai, renovado e feito herdeiro de Deus. E aqueles homens perversos novamente veio pregar um evangelho diferente, as leis de Moisés, que condenavam as pessoas. Mas Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para nos salvar. Amém? Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar uma nova chance, para que nós possamos reconhecer Ele como nosso único, suficiente Salvador, e servir a Ele. O que é servir a Jesus? O que é ser filho dele? É deixar de viver para esse mundo, é deixar de viver, fazer as coisas que esse mundo nos oferece. Porque as pessoas, elas querem viver de acordo com como elas querem. Elas querem viver a maneira para agradar a sua vida e para matar seus desejos carnais. Mas tudo isso traz condenação para as pessoas. Mas o Evangelho, Jesus Cristo, nos dá liberdade para servir a Deus. Paulo estava preso na prisão. Paulo estava ali encarcerado. Mas ele era prisioneiro de Cristo. Ele tinha liberdade de falar do Evangelho. Assim, são aqueles que pregam o Evangelho. Que nós não estamos presos a esse mundo mais. Nós não estamos mais vivendo para esse mundo, mas vivendo para Jesus Cristo. Nós entregamos nossa vida para Ele, quem cuida de nós é Ele. Mas esse mundo, a palavra de Deus fala que jaz do maligno. E as pessoas preferem mais servir o diabo do que a Deus. É isso que essa geração prefere. Jesus Cristo fez um sacrifício maravilhoso. Jesus Cristo, Ele fez uma obra maravilhosa para nos salvar, para nos dar liberdade, para nos dar uma vida eterna. Mas as pessoas, elas viram as costas para Jesus. Muitas das vezes, quando pregamos o Evangelho, as pessoas não gostam, as pessoas criticam, as pessoas muitas das vezes até xinga o pregador. Mas Jesus Cristo está vendo tudo. Jesus Cristo, porque os olhos dele, a palavra de Deus fala, é como chama de fogo. Tudo ele vê. Tudo. Mas não importa. O importante é levar a palavra. É pregar o Evangelho enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. E o povo ainda continua dormindo. O povo continua sendo enganado por mentirosos. O povo conheceu Jesus Cristo. Muitos conheceram e viraram as costas. Abandonaram. Muitas das vezes por ouvir pregações de mentirosos, falsos profetas. E muitas das vezes deixa de pregar a verdade para pregar a mentira, para satisfazer as suas vontades. Distorce a palavra de Deus para se dar bem nessa vida. Mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo conhecendo a palavra de Deus, esses homens pervertem o Evangelho. Parecido com aqueles homens daquela época, aqueles perversos.
Mas Paulo disse, Paulo falou, o evangelho que não fosse pregado por ele, a mensagem que foi pregada por ele, se as pessoas se desviassem e ouvissem falso evangelho, seria anátema. O falso evangelho que é maldito. E as pessoas estavam voltando atrás naquela cidade, naquele lugar. As pessoas estavam deixando de viver o evangelho de Jesus Cristo para voltar às práticas da lei. O povo hebreu rejeitaram Jesus, mas Jesus, ele nunca deixou de amar as pessoas. E assim os gentios, nós mesmos que não era o povo escolhido, nós passamos a ser escolhidos. E naquela época a mesma coisa, muitos reconheceram Jesus como um Deus Todo-Poderoso e se converteram. E começaram a ouvir a verdade e servir a Deus. Mas os perversos vieram com um evangelho diferente e estavam desviando o povo em maus caminhos. E hoje se torna da mesma forma. Em muitas reuniões, em muitos lugares, as pessoas pregam o evangelho para se dar bem. As pessoas se pregam o evangelho para poder a sua vida ser conforto, e muitas das vezes deixando o pobre necessitado com suas dificuldades. Ai de vós, mentirosos e falsos, porque um dia a justiça de Deus vai chegar na tua vida. Ele diz, assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Ele continua dizendo, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, eu procuro agradar a homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Então Paulo, ele não agradava a homens. Paulo, depois que ele teve um encontro com Deus, ele não estava mais para agradar a homens nenhum. E assim são servos de Jesus Cristo. Não agradam homens. Que muitas das vezes o que nós pregamos nas ruas, nas praças, somos criticados pelos religiosos. Que nós pregamos a verdade. E os religiosos pregam mentira para enganar as pessoas. Os religiosos pregam, distorcem o evangelho para se dar bem nessa vida. Sabendo que um dia vai pagar um preço muito caro. E Paulo diz, mais fácil vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Então Paulo teve uma revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo, pregava a verdade. Paulo pregava, muitas das vezes as pessoas não gostavam de ouvir o que Paulo pregava, mas é o único evangelho que salva, que cura e que liberta as pessoas, que é o evangelho de Jesus Cristo. Onde as pessoas que aceitam ele é justificada e é adotada e renovada e feita herdeiro de Deus. A não ser dessa forma, está fora do reino, está fora. Ele disse ainda, mas faço os irmãos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens.
porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo pregava, o evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse aqui no começo, o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então nós temos que crer, você tem que crer nas Escrituras. Você tem que crer no evangelho. Você tem que crer no poder de Deus, que é salvação. Jesus Cristo veio para todos. Jesus Cristo veio para dar salvação a esse mundo. Mas as pessoas não querem ser salvas. As pessoas preferem viver da maneira que quer. As imundícias desse mundo. É isso que as pessoas querem, preferem viver e satisfazer os seus desejos. Não respeitando as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Mas preferem desagradar ao Deus Todo-Poderoso. Continua fazendo as mesmas práticas daqueles homens do passado. Uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, onde as pessoas viviam da maneira que queriam. As pessoas viviam na prostituição, viviam na bebedeira, na idolatria, nas práticas mais perversas que poderia existir. Mas Deus já não aguentava mais de ver tanta abominação. Deus não aguentava mais de ver tanto erro naquela cidade, Sodoma e Gomorra, onde as práticas das pessoas entristeciam o coração de Deus. Mas o próprio Deus, Ele disse que ia destruir aquela cidade. Assim Ele fez. Assim o próprio Deus falou que ia destruir. E ali tinha uma família, os parentes de Abraão, Ló, sua esposa e suas filhas, que foram morar naquela cidade. Mas os anjos tirou aquele homem com sua família, e Deus mandou fogo, acabou com aquela cidade. A cidade foi destruída por motivo da desobediência, da perversidade. E hoje não está diferente. Hoje não está diferente. É da mesma forma. O Evangelho é pregado, a palavra de Deus é anunciada, mas o descaso continua da mesma forma. O povo rebelde, o povo obediente, o povo que não quer obedecer às Escrituras porque não lê as Escrituras, não procura conhecer a verdade. Mas quando conhece a verdade, despreza. Porque Jesus Cristo mesmo dizendo na palavra, em Romanos 10:17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Por isso que o Evangelho tem que ser anunciado. Para que as pessoas reconheçam que existe um Deus poderoso. As pessoas têm que saber que elas não estão aqui nesse mundo por acaso. Que está aqui nesse mundo é para cumprir um propósito. Mas aquilo que Deus tem planejado na vida do ser humano, as pessoas levam tudo ao contrário. Não querem obedecer a Deus.
Ele continua dizendo em Romanos 10, 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como virão se não há quem pregue? Por isso que nós temos que anunciar Jesus, alertar vocês que Jesus ele veio a esse mundo para salvar esse mundo. Jesus Cristo esse veio aqui não foi para passear, nem para contar historinha. Ele veio aqui para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, e anunciar as Escrituras, que as pessoas possam saber que a salvação vem através dele. Somente em Jesus Cristo é a salvação. Porque quem prega outro Evangelho, achando que suas obras, que sua religião vai te salvar, é anátema, maldito. E como crerão naquele que não viram? Você não vê a Deus, ninguém nunca viu Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que age na vida das pessoas. Desde que você deixa a palavra entrar na tua vida, você deixa a palavra entrar no teu coração e tem mudanças de vida, transformação. Porque sem mudança de vida não há salvação. Se não tiver transformação através da palavra de Deus, o Evangelho, você não tem como ser salvo. Todos querem ser salvos. Todos querem ser salvos. Somente quer. Mas eu pergunto para você, o que você está fazendo para ser salvo? O que você está fazendo para ganhar essa salvação? Continuando na imundícia, nas práticas demoníacas, na prostituição, no engano, na mentira, enganando, não tendo amor ao próximo, desprezando as pessoas. É desse jeito que você quer ser salvo? O reino de Deus não entra de qualquer jeito. O reino de Deus não entra de qualquer maneira. Por isso que tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida, tem que haver conversão. O que é se converter? É deixar de fazer as práticas que você faz e ter mudança de vida. Transformação, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem cruel, conhecia as leis de Moisés, matava, perseguia os cristãos, fazia tudo errado. Mas a partir que ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. Ele se converteu e passou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso que tem que ser pregado o Evangelho. As pessoas crêem na palavra de Deus. Paulo não pregava ensinamento de homens. Paulo não ia por cabeça de homens. Porque o que as pessoas mais fazem nesse mundo é seguir ídolos, seguir falsos profetas, seguir homens mentirosos, os crentes fracos que não lêem a Bíblia, acreditam em falsos profetas que profetizam bênção. Esses falsos profetas profetizam chave de carro, riqueza, bens materiais, mas não falam da verdade. E Jesus Cristo diz na sua palavra que nesse mundo tereis aflições. Assim como ele venceu todas as dificuldades, toda humilhação, ele passou por tudo. Assim quem crê no Evangelho também passa por tudo. Mas o que importa é a salvação. O que
Porque ninguém leva nada desse mundo. Ninguém leva dinheiro. Ninguém leva riqueza. Porque muitos aí se apegam no seu carro bonito, seu carro do ano, sua conta recheada no banco. Muitos querem o poder desse mundo. Muitos querem riqueza. Mas sabendo que desse mundo você não vai levar nada. Depois que você fechar os seus olhos, depois que você, a tua respiração, teu último fôlego de vida, só tem dois caminhos: ou é céu ou é inferno. Ou é céu ou é inferno. Está escrito. Por isso você tem decisão enquanto você é vivo. Para onde que caminho você quer seguir? Porque a Bíblia diz que existe dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo que muitos não querem seguir, prefere o caminho estreito. O caminho estreito que te dá toda a liberdade para esse mundo. Tudo que quer. O caminho largo, aonde te leva para as drogas, para a prostituição, para os desejos da tua carne. Esse é o caminho largo. O caminho que leva para o inferno. O caminho, a escolha que você faz, os caminhos largos, que leva as pessoas a agradar somente o diabo. Mas duro é o caminho estreito. O caminho estreito que traz salvação. Que é difícil as pessoas escolherem o caminho estreito. Seguir Jesus. Conhecer o Evangelho e seguir os caminhos de Deus. Você que tem ouvido, ouça, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando para você. Você não sabe o dia que você vai morrer. Mas a morte vai chegar para todo mundo. A morte vai chegar. Mas te pergunto, quando que você está com Deus? Que caminho você tem tomado? Que caminho você tem escolhido? Para que você seja salvo. Mas o Evangelho vai continuar sendo pregado. Ou você gosta ou deixa de gostar. A verdade de Jesus Cristo não vai parar. O Evangelho de Jesus Cristo vai ser anunciado até que Ele volte. E a volta dele está mais próxima do que você pensa. Reconheça Jesus como teu único suficiente Salvador. É a única escolha que você tem. É a única escolha que você tem é aceitar Jesus. Fora disso, você está andando em caminhos largos, te leva à perdição, te leva à maldição. A palavra de Deus fala que o diabo veio nesse mundo para roubar, destruir e matar. Ele rouba, destrói e mata. Ele rouba a tua saúde. Nas drogas, nas bebedeiras, na prostituição. Ele vai roubando a saúde. Por isso que tem um monte de gente doente. Um monte de gente doente. Porque desobedece a Deus. Desobedece os ensinamentos. E não dá a mínima. Fica como uma folha jogada ao vento. Anda para lá e para cá. Diz que
serve a Deus ainda. Mas que tem para o céu. Desse jeito? Até quando você vai viver na vida que você quer? Até quando? O tempo vai acabar, o tempo está acabando. Jesus, ele foi para o Pai, mas ele disse que ia retornar para buscar o povo dele. O povo dele. Que aquele que não for dele vai ficar. Vai ficar para servir o diabo. Porque o povo de Jesus é justificado pela palavra. Porque Jesus Cristo, ele veio para esse propósito. Justificar o homem, o pecador, do pecado. Jesus Cristo, ele veio aqui para morrer em vão. É para morrer por todos. Mas nem todos reconhecem a morte de Jesus Cristo. O tempo está ao fim. E não há salvação para o desobediente. Não há salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, seja salvo. Mas se você não crê, não dá importância na palavra e no Evangelho, o problema não é meu. A minha obrigação é de falar de Jesus. Mas quem não quer ouvir, quem não quer dar importância, a minha obrigação eu faço. É pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É como o dia de Noé. O dia de Noé era dessa forma. O povo levava a vida de qualquer jeito, da maneira que queria. Levava a vida ao seu bem prazer. Casavam, davam casamento, era a maior farra. Mas Deus avisou que ia acabar com aquela nação. Mas havia um homem ainda justo, Noé. E Deus disse para ele fazer uma arca. Entrar dentro dessa arca. Você sabe que ia chover. E naquela época não chovia, mas o povo zombava de Noé. Noé fazendo a arca, e o povo zombava dele. Hoje da mesma forma. Zombam de Deus, zombam da palavra, não querem saber. O povo, 120 anos Noé pregando. Vai ser tudo destruído. E ele pregava, arrependam, mas o povo zombava. Então chegou o dia, começou a chover. 40 dias de chuva, 40 dias, 40 noites, não deu tudo. E Noé entrou na arca com a sua família, e os animais que foram determinados por Deus. E a água dominou toda a terra. Somente quem ficou na arca, Noé com a sua família, os animais. Até os animais obedeceram o que Deus mandou eles fazer. E o povo daquela época não obedeceu. Da mesma forma nos dias de hoje, a desobediência, e toda desobediência traz consequência. Todo aquele que desobedece vai pagar um preço. Todo desobediente vai pagar um preço.
O preço vai ser caro. O preço vai ser caro. E todos vão ficar diante do Pai Todo-Poderoso. E ali vai haver um julgamento, onde Deus vai determinar aonde as pessoas vão passar a eternidade. E todos vão morrer, todos. Todos os viventes vão morrer. Mas um dia, esse teu corpo que vai ser destruído na terra, comido por bicho, a Bíblia fala que ele vai voltar a existir, junto ao corpo e à alma. E vai ficar diante de Deus Todo-Poderoso para receber uma sentença. A eternidade. Ou é céu, ou é inferno. A escolha é sua enquanto você vive. Enquanto você vive, a escolha é sua. Porque a Bíblia fala, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Aonde vai ser determinado a eternidade. Por isso nós temos que viver para Jesus Cristo. Nós temos que viver a palavra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação a não ser Jesus. Não há. Não há salvação a não ser Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o único caminho, como diz as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuideis dela até vida eterna. Conhecendo as Escrituras, a verdade, a palavra de Deus. Fora da verdade, é a condenação. Era isso que Paulo queria que o povo de Gálatas soubesse, para que eles não fossem enganados por os judaidantes, os judeus daquela época, que pregavam o evangelho diferente. Leia as Escrituras, examine a Escritura, que Deus tem nela a vida eterna, e ela que testifica de Jesus Cristo. Somente a verdade que está em Jesus. Hora de viver a vida que te agrada. Que agrada a Jesus Cristo enquanto é tempo. Viva o Evangelho, que é o poder de Deus. Examina as Escrituras. Jesus Cristo é o caminho. A palavra de Deus fala em Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Clama, Jesus. Porque o tempo está próximo. Os tempos estão próximos. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Vigia, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir, e que na hora que não penseis.
Quanto menos você está despercebido na tua vida mundana, enquanto você estiver na tua farra, na tua bagunça, na vida de prostituição, Jesus Cristo vai voltar nesse momento. Vai pegar muitos despercebidos. Vai pegar muitos despercebidos. E não tem mais como justificar. A salvação é para hoje. O arrependimento é para já. Porque Jesus Cristo não vai avisar quando ele voltar. Arrependam, porque Jesus Cristo está voltando. O Evangelho de Jesus Cristo vai continuar sendo pregado a toda criatura. Quem crê será salvo. Mas o que não crê, a Bíblia diz que já está condenado. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo. A luz que é Jesus Cristo. A luz veio ao mundo. Mas o povo preferiu mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo. Jesus. Mas rejeitam Jesus. Preferem viver nas trevas. Na mentira e no engano. E o povo gosta de ser enganado. Gosta de mentir e ser enganado por falsos profetas mentirosos. É isso que eles querem. Mas quando é a verdade, viram a cara, some. Mas o que importa é que Jesus Cristo é anunciado. Importa que a palavra de Deus é pregada até que ele volte. Até que ele volte. E a volta dele está próxima. O Evangelho tem que ser anunciado e pregado. E nós continuamos sendo discípulos de Jesus Cristo, fazendo a vontade dele. Como Paulo diz, que não fazia a vontade de homens, assim como os discípulos de Jesus Cristo. Estamos aqui para agradar homens e ninguém, mas agradar Jesus Cristo. Agradar somente a Ele. Ele é, foi e sempre será o meu Deus. E será o seu Deus se você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Na palavra de Deus em João 7:39, 38, 7:38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em Jesus Cristo, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita dentro de ti. Você vira o templo do Espírito Santo. Mas aquele que rejeita Jesus não tem o Espírito Santo. Não tem. O nosso corpo é feito para ser habitado em Espírito. Ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo. Por isso que nós temos que ter o nosso corpo como habitação do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar do quê? Desse mundo maldito. Esse mundo perdido.
Uma palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno, já é do diabo. Mas Jesus Cristo vem buscar um povo seu, fiel e de boas obras. Que você possa ter mudança de vida, se você guardou essa palavra. Que você possa ter transformação. E a obrigação é essa, de anunciar até que ele volte. E Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. E a hora é já. E ele não vai avisar quando vem. Vai pegar esse mundo de surpresa. Estejamos preparados para a grande volta de Jesus. Um dia maravilhoso. Um dia que todos nós que temos Jesus aguarda, porque as coisas desse mundo já se passaram. Os verdadeiros filhos de Deus. E nós aguardamos a volta do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Manos, enseñarme que quieres que luce tus manos y diga a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa proteger, que a palavra chegue aos corações de muitos, para a glória de Deus. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden